Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou Iago Augusto e hoje falaremos sobre esse episódio emocionante e muito bonito de Darling in the Franxx. Muita coisa rolou, muita emoção, tensão, revelação e é claro, você vai acompanhar todos os detalhes aqui agora no TV Resenha Anime. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo. Vamos lá então galera, episódio 22 de Darling in the Franxx, muita coisa aconteceu. Uma das coisas mais interessantes é que a gente já vê logo de cara muitos sobreviventes, né? Ou seja, muitos dos outros esquadrão acabam sobrevivendo, mas eles estão hospitalizados, em uma situação ali bem complicada. Alguns até em estado de choque, né? Uma situação catastrófica psicologicamente, porque eles não sabem simplesmente o que vai acontecer, o que vai rolar, qual será o futuro. A gente tem problemas aí com recurso de comida, tem recurso da questão da água, da falta de energia, então gera uma série de controvérsias, uma série de problemas. O Goro assume ali a responsabilidade de tentar dividir as tarefas, né? Cada um está sendo responsável por uma coisa, eles estão tentando se unir da melhor maneira possível. E a gente vê quem? Desconectado com a realidade, o Hiro, né? O Hiro fica totalmente desconectado com a realidade porque o problema agora não é só o mundo, né? O Hiro tem um grande desafio que é tentar trazer a Zero Two de volta. A Zero Two tá em estado vegetativo e aquilo machuca o Hiro, tá matando ele por dentro. Ele não consegue aceitar aquilo, ele não consegue ficar olhando a Zero Two naquele estado e não fazer nada. Então ele tenta fazer ela reagir, tenta fazer ela comer, tenta ajudar ela de todas as maneiras e ele não consegue. E quanto mais ele tenta, mais coisas estranhas acontecem, né? Como por exemplo os cortes da Zero Two, e ele fica em um estado desesperado. Ele fica completamente desesperado. Tanto é que ele chega na colheita lá, na horta onde eles estão fazendo as plantações, e simplesmente ele chega ali no estado pálido, né? Já sem forças, porque ele tá virando noites, ele tá tentando ajudar ela da melhor maneira possível, e todo mundo começa a ficar preocupado com o estado de saúde do Hiro, né? Então ele realmente tá numa situação de sofrimento lastimável, assim. Realmente é interessante como é que eles mostraram isso, porque cara, o cara ama muito a garota. E realmente, ele não ficaria de boa ali com todo mundo se unindo. Não, ele estaria realmente nesse estado desesperador, em um estado realmente psicológico traumático. E ele tá realmente desconectado com a realidade. O Mitsuru vai pedir ajuda pra ele, que o Mitsuru também tá com seu drama pessoal na questão da Kokoro que tá grávida, que é confirmado nesse episódio. E ele vai pedir ajuda pro Hiro, e o Hiro fala, como é que eu vou saber o que a gente tem que fazer? Qual é a solução? Ele não sabe. Ele simplesmente ignora o Mitsuru e sai andando. Então, realmente, aquele cara que sempre estava lá para dar um tapinha nas costas e fazer a coisa acontecer, dar aquela frase de efeito, simplesmente desapareceu. Agora a gente vê um Hiro humano, com problemas. Um Hiro que não tá nem aí pra nada a não ser a garota que ele ama. E ele tá determinado em salvá-la de alguma maneira. Isso é tão realmente complicado que ele acaba abandonando tudo que está em volta dele pela garota que ele ama, né? Então o Hiro realmente entra num estado desesperador. É bem interessante essa questão, porque a gente vê realmente uma questão humana que está em jogo. A gente vê que não é aquele protagonista que vai ser o fodão sempre. Não, cara, qualquer pessoa do mundo, isso é bem interessante retratar no anime, ficaria naquela situação. Você tá nem aí com nada, você tem os seus objetivos, você tem os seus problemas pessoais, você acaba realmente ficando ali desconectado com a realidade, né? Então a gente também tem a Nana, que aparece aí, e a gente tem uma revelação muito interessante, que é o Professor Franxx. Quando ele morre, ele deixa um e-mail ali automaticamente pro Hashi, dizendo que os dois seriam aí os novos pai e mãe, né, da humanidade, ou seja, eles teriam que conduzir as crianças à salvação. Então o professor meio que deixa tudo pronto para eles, mostra alguns lugares secretos, manda o Hashi levar a Nana a um certo lugar, e quando eles vão a esse certo lugar, tá todas as crianças ali que não conseguiam pilotar armazenadas, né? E a Nana vê quem? A Naomi, companheira lá do Hiro, né? A parceira dele que aparece no primeiro episódio. Então é bem interessante que eles não esqueceram essa personagem, né? Eles retrataram ela aí
o que aconteceu com ela. Isso é bem importante, porque resolve mais uma questão do anime, aonde foi parar todas aquelas crianças. Então eu acho muito legal isso, que o anime tenha respondido inúmeras questões, inúmeras dúvidas de quem está assistindo. Então a gente também tem aí a questão do Hiro, né? Novamente, ele vê a Zero Two ali fugindo, né, do quarto dela, e acaba tendo uma esperança de que ela possa estar bem. Mas aí essa esperança vai por água abaixo, porque ela não está bem. Ela continua naquele estado vegetativo, mirando o céu. E aí o Hiro encontra ela várias vezes assim, até que um momento ele tá ali e tal com ela, vê o livro, né, que ela deixou. Eu tinha falado sobre isso também em vídeos anteriores, que ele poderia achar o livro dela, e a última página tá simplesmente arrancada. E aí ele fala pra ela lá que talvez ela já tenha pensado que os dois poderiam se separar e tal. Então é uma cena bem triste, uma cena bem emocionante, né? E nesse momento ele se conecta ali com o chifre dela, e aí ele vê o que tá acontecendo, que ela tava lá no espaço, né, com a mente, a consciência dela tava lá na Estrelízia, lutando contra os Virms, e simplesmente ele descobre o que tá acontecendo, o que tá rolando. E aí ele toma uma decisão, uma atitude. Eu vou atrás da Zero Two, eu vou sozinho, né? E preciso salvá-la por causa da nossa promessa. Então ele tem essa promessa de, independente da distância, os dois, quando se separarem, um ir atrás do outro. A Zero Two fez isso com ele, e agora é a vez dele de ir em busca dela. E ele tem essa decisão, né? E aí ele acaba descobrindo lá com o Hashi que existe uma nave que pode levar ele para esse lugar da batalha. E é interessante que a Princesa Rosauro também tinha falado o que eles iam fazer, né? Se eles iam lutar ou iam ficar simplesmente ali parados. Ela fazia uma referência para o Hiro ali, que ele poderia sim tomar uma decisão de ir em busca da vitória da humanidade. Bom, e o que a gente tem logo em seguida? A gente tem a discussão do Hiro com o Goro. Por que está acontecendo? As plantações acabam morrendo, e o Hashi descobre que ainda tem um lugar que dá para ter vida, que dá para realmente reconstruir ali a vida de todo mundo. E aí o Goro vai todo animadão para falar com o Hiro, e o Hiro tá nem aí, tá atrás da Zero Two. Então quando o Hiro toma a decisão de ir atrás da Zero Two, ele comunica todo o grupo, e quando ele comunica todo o grupo, tem essa discussão com o Goro, porque o Goro fica: o que tá acontecendo, o que tá rolando, como assim, a Zero Two tá aqui, né? E aí o Hiro explica toda a situação, e aí ele fala que ele precisa buscar ela, ele precisa salvar ela, é uma promessa que ele fez. E aí o Goro fica realmente pé da vida, né? Porque tá rolando um monte de coisa, ele fala que eles precisam se unir, eles precisam disso e aquilo. Mas nesse momento, o Goro ele tá com medo. Por quê? Porque o que acontece? O Hiro, mesmo numa situação difícil, o Hiro tá pronto para morrer em busca do seu objetivo. Ele tá em busca da salvação da Zero Two, e ele não tá nem aí com o que possa acontecer com ele. Ele tá determinado. E essa determinação o Goro não tem. Ele não tá determinado a ponto de salvar a humanidade ou coisa do tipo e arriscar tudo. E é isso que deixa ele um pouco com inveja, talvez, no fundo, né? Então ele acaba dando aquele soco na cara do Hiro, e acaba depois conversando com a Ichigo, que realmente ele não falava de todo mundo que se sentia assim, mas ele se sentia assim, de que ele não sabia o que fazer, porque o cara que sempre disse o que tinha que ser feito estava determinado em fazer outra coisa. Então ele fica num estado ali realmente meio que desesperador, né? Ele não sabe o que fazer, ele não sabe como agir naquela situação. Então realmente é bem interessante. E aí a última cena, que é muito linda, né? Uma cena realmente muito emocionante, que é o grupo, o Esquadrão 13 ali reunido para ajudar o Hiro. Tava todo mundo ali esperando, inclusive a Nana e tal, esperando o Hiro, que aparentemente tá ali meio cabisbaixo e tal, indo em direção à nave. E aí aparece todo mundo fazendo a referência de uma cena da abertura, né? Que é essa cena aqui, onde todo mundo ergue as mãos, né? E aí aparece a mão do Hiro lá por último, e aí a Zero Two vem de encontro com o Hiro. Ou seja, mais uma cena que fazia referência a alguma coisa que ia acontecer no anime, né? Então a abertura tá cheia de easter eggs, e a gente descobriu mais um.
Bom, então é isso, galera. Realmente foi um episódio muito emocionante, um episódio muito bonito e que eu gostei pra caramba. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e, é claro, comente aí embaixo o que você achou e qual a expectativa para os próximos episódios, né? Os 2 últimos episódios realmente prometem ser bem emocionante. Eu quero trazer algumas teorias essa semana, porque realmente tem muita coisa pra acontecer ainda. Afinal, Darren the Franxx consegue emocionar e empolgar a todos de uma maneira bem interessante, beleza? Então valeu, galera, até a próxima e fui! Will your lips taste the kiss of death?